domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúde os queridos internautas, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero agradecer a todos vocês pelo estar comigo no ano que passou. E gostaria de que continuasse agora nesse novo ano. Que quero desejar a todos vocês um feliz 2019. Que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família. E quero pedir a você que continue postando, continue compartilhando, continue comentando e curtindo as minhas lições. Isso me deixa com muita alegria. Muito obrigado a todos vocês que assim o fizeram. A lição de hoje é a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2017, que vem com um tema muito importante. Então, a lição 1, batalha espiritual, a realidade não pode ser. Nesse trimestre nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Eu tenho uma aula com instrução no meu canal, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Basta você clicar, você vai entrar nessa aula, onde eu faço ali a divisão de corpo, alma e espírito, para que nós possamos entender melhor quando os nossos problemas, além de afetar o corpo, está afetando a nossa alma e também o nosso espírito. Gostaria que você desse uma passadinha lá, desse um clique aqui na descrição, onde está o endereço desse vídeo educativo, que é sobre corpo, alma e espírito, para que melhor você possa entender essa e as próximas lições. Eu sempre costumo falar aos professores que as primeiras aulas, quando nós iniciamos no trimestre, às vezes ela é um pouquinho mais complicada, é como se você estivesse puxando talvez um carro de boi até você conseguir entrar na estrada certa. Mas tenha paciência, a lição ela tem alguns pontos meio complicados, mas com o decorrer das lições você vai conseguir entender melhor. E nós temos que parabenizar ao nosso comentador que trouxe essa importante lição. O textual diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade que vamos praticar diz o seguinte: batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A introdução diz: a batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Os tópicos da lição: apresentar, pontuar e desconstruir. O objetivo da primeira parte da lição: apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. Então, nesse primeiro ponto, queridos internautas, professores, alunos de escola dominical, nós vamos estar ressaltando sobre a realidade da batalha espiritual. Conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Então, meus queridos, nós já iniciamos o primeiro ponto com essa expressão de Jesus: todo o mundo está no maligno. Quer dizer, o mundo aqui passou, depois do pecado, a ser um terreno de Satanás. E nós precisamos de Cristo para nos libertar e sair da malignidade deste mundo. Então, nós vamos estar sempre procurando entender que vai existir sempre seres malignos, quer dizer, no lugar celestial. Então é importante lembrar que vivemos em um corpo sujeito à enfermidade e às influências externas estamos sujeitos a desequilíbrio emocional. Então, na batalha espiritual nós vamos procurar discernir, procurar compreender quando a pessoa está com um problema de ordem maligna, quando está com um problema de
ordem emocional e quando está com um problema de ordem corporal. É por isso que eu convido a você a clicar na descrição aqui embaixo ou entrar lá no meu canal e ver esse vídeo demonstrativo. É um vídeo curto, mas apenas para que os professores, né, tenham mais facilidade de discernir, de entender corpo, alma e espírito, para que nós podamos ter mais sucesso nesse trimestre com essa lição, com esse tema de relevância e tão profundo que é batalha espiritual. Então nós vamos ver o mundo. Todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo e sob o domínio de seu mal. Vamos explicar melhor esse texto que Jesus disse que todo mundo está no maligno, todo mundo, ou o mundo jaz no maligno. Então, quando ele fala o mundo, todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo e sob o domínio do seu mal. Jaz. Essa expressão significa estar sob o poder do mal. Indica alguém que aceita o domínio do mal e o aprova. No maligno, menção clara ao diabo e ao mal. Está sob o poder do diabo. Somente voltando-se a Deus pode-se quebrar esse domínio do maligno. Então, meus queridos, primordialmente, os demônios existem. É uma realidade. Não podemos viver amedrontados porque nós temos Cristo e a liberdade do Evangelho, a liberdade de Cristo. Conhecemos a verdade através do Evangelho e fomos libertos dessa opressão e desse medo. Mas os demônios são reais e eles se manifestam de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Então nós precisamos entender que nós, cristãos, nós lideranças, nós precisamos estar prontos a qualquer momento para expulsar o demônio. Porque nós precisamos trazer, através de Cristo, trazer à luz informações que possam ajudar na observação de comportamentos, capacitando os irmãos a apoiar o indivíduo na busca do melhor tratamento. Então, tem alguém demoniado, não vamos fazer sensacionalismo. Não vamos querer nos promover nas costas daquele demoniado. Os obreiros devem levar eles a um canto à parte e ali expulsar aquele demônio, até para não expor aquela pessoa, senão fica de maneira muito complicado para aquela pessoa. Se todo mundo vai olhar e dizer, aquela mulher, aquele homem estava endemoniado. Então, leve num lugar secreto, não faça alarde. Deixa Deus operar. 2. Uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Então aqui Pedro nos traz na sua carta mostrando que nós teremos problema. Nós teremos sofrimento. Sempre eu digo, não pensa você obreiro ou você liderança, que porque você é líder agora tem um tapete vermelho estendido para você passar por cima. Não, você vai ter problema, você vai ter provas. E você precisa estar preparado para passar por estas batalhas. Batalhas espirituais você terá muito. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Então, quando você entra em batalhas espirituais, que você não foi chamado, que você não deveria estar ali, que você se comporta como um homicida, se comporta como um ladrão, que você é um praticante do mal, que você é um cara que se intromete nas coisas alheias. Então, meu filho, você está difícil de você vencer essa batalha. Mas quando você sofre como um bom soldado de Cristo, você não precisa envergonhar.
Você precisa glorificar a Deus. Então, ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Tem pessoas que acham que o demônio é desorganizado. Desorganizado é você, muitas vezes, na sua liderança. Sua igreja não cresce porque você não tem organização. Você não tem equipe, você trabalha de maneira a puxar as coisas tudo para a tua responsabilidade. Você é um desconfiado, não confia nas pessoas. Então, eu quero trazer para você aqui e dizer, o diabo é mais organizado do que a maior parte da nossa liderança. Eles têm equipe, eles têm grupo, eles têm cada um para fazer a sua função, mesmo na função do mal, mas eles são unidos. O próprio Jesus disse que se o diabo se dividisse, o reino dele não subsistiria. Então, só para vocês verem que é uma organização. E no enquanto, nós, professor de escola dominical, liderança, pastor de igreja, em termos de liderança nós perdemos para o diabo. Mas a Bíblia diz que ele tem seus agentes e por isso nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos vigiar, porque ele é o nosso adversário e ele anda em volta de nós procurando uma brecha, rugindo como leão, mas não é leão, porque ele busca uma oportunidade para nos levar para o mal. 3. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Então, nem tudo é batalha espiritual. Os mentores dessa doutrina pensam a Bíblia aqui e ali, adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. A Bíblia, meus queridos, é muito boa para controvérsia. Se você não tiver no Espírito, meu Deus do céu, você usa a Bíblia para fazer as coisas em seu favor. Então, trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Pois era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios. Então vocês veem, olha, os deuses egípcios, qualquer coisa era praga do deus. Os deuses da nação eram um deus que exigia, por exemplo, sacrifícios até de crianças. E se não desse, aquelas pessoas teriam prejuízo. Elas tinham a crença naquilo. Mas nós hoje somos orientados pela palavra de Deus e já não temos mais essas crendices. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família com os rituais de libertação. Nós temos passado, temos ouvido aí, até em programas de televisão, com essas maldição hereditária, que é território do espírito, o espírito mora em tal território, domina todo tal país, domina toda tal cidade. Isso não é verdade, meus queridos. Todo lugar é demônio, todo lugar há espírito do mal. E aí vai a maldição hereditária. Meus queridos, é uma falta de compreender a palavra de Deus. Quando Deus disse ali que visitava a maldade dos filhos até a quarta geração, Ele está falando de uma geração até onde a geração se alcança. O que acontece? Se eu nasci na idolatria e eu não reconheço Jesus, meus filhos, meus netos que for buscando a tradição, a religião que aprendemos nossos pais, nós vamos continuar na idolatria. E a visita de maldição vai continuar. Porque a Bíblia diz que malditos são aqueles que têm imagem de escultura. Então, nós não queremos entrar nessa maldição. Mas meus pais foram ensinados. Minha mãe tinha uma imagem de escultura. Eu não sei que fim ela deu, porque muitas vezes eu fui até censurado de que eu teria sumido com aquelas imagens da minha mãe. Eu apenas preguei o evangelho para ela e um dia toda aquela idolatria desapareceu e ela nunca me disse nada, eu também nunca perguntei. Ela passou para a eternidade e eu não sei que fim levou as suas imagens. Por quê? Porque ela deu um fim em tudo, mas eu não consegui explicar, até fui censurado pela própria família como que eu tivesse dado fim. Mas provo que eu nunca dei fim a essas imagens.
Então, meus queridos, eu sempre respeitei, eu respeito todos os meus familiares e principalmente sempre respeitei a minha mãe. Nunca fui lá e arranquei uma imagem do quarto dela para jogar fora, nunca fiz isso. Mas aconteceu que foi passando o dia, quando nós percebemos, não tinha mais nada de idolatria ali no quarto da minha mãe. Então, meus queridos, e aí o que acontece? Ela saiu da idolatria, eu saí da idolatria, e assim nós vamos indo. Se você é abençoado e você ensina os teus filhos o caminho a seguir, ele também será abençoado. Se você nasce, por exemplo, em uma determinada religião, e aí você ensina os filhos naquela religião, eles vão prosseguir até a 4ª geração, onde o tataravô pode ver os seus tataranetos seguindo aquela religião. A visita é assim, é dessa forma. Você precisa compreender isso. Não é que Deus vai matar, vai castigar, não. Eles, por exemplo, são malditos porque estão fazendo as coisas erradas. Então, se eu ensinar, se a minha religião for correta, até a 4ª geração, e as pessoas seguirem o que eu ensinei, então acontece, elas poderiam ser benditas ou malditas. Então nós precisamos compreender estas coisas. O objetivo da segunda parte da lição, do 1 a 3, pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Então agora nós vamos estar pontuando alguns pontos, né, dessas principais crenças, né, dessa pseudo-batalha espiritual. Que nós vamos falar sobre as inovações mais chocantes que se pregam por aí. São um mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelo demônio. Diz assim, mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. É o que eu disse há pouco. Então, há muita crença de que cada cidade é dominada pelo um Satanás. Aí vai trabalhar um mapeamento territorial para poder expulsar ou tirar aquele demônio que exerce essa função naquela cidade, estado ou país. Então o evangelho só pode prosperar nesse lugar quando alguém chega do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Entendeu? Que joga até um jeito de avião. Eu não sei aonde eles aprenderam isso, mas querem expulsar os espíritos malignos, que é o governador da cidade. Então, em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, o mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Então, essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Não é verdade. Não existem essas coisas. A Bíblia diz que o demônio está comandando aí, está no mundo procurando quem ele possa tragar. Então nós podemos ver que a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que, apesar de ter uma vida de comunhão com o Senhor, adoeceram e por vezes até morreram doentes, sem que essa doença significasse qualquer desvio espiritual ou pecado por parte do servo do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que às vezes a pessoa está com alguma alucinação, alguma coisa da doença, a doença leva aquilo e está achando que as pessoas estão sofrendo de opressão maligna. Então na geografia espiritual é mais ou menos isso que eu estou mostrando. Cada demônio domina uma região. Esse demônio domina essa cidade, esse estado, esse país, e assim faz um mapeamento da geografia para identificar esses demônios que estão dominando esses territórios. Então a crença em espíritos territoriais nada mais é do que um ensino de que há demônios específicos que comandam determinada área geográfica, dificultando assim a proporção do evangelho. Então, baseado nisso, seus defensores acham necessário conhecer o nome dos demônios que governam tal local a fim de guerrear contra eles, expulsando-os e abrindo espaço para que a igreja avance em sua missão. É cada crendice que tem a dó, né, meus queridos? Eu não sei se você crê dessa forma, mas cada crendice. Daqui a pouco o João começa a conversar com o diabo, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e nunca se permana na verdade. Aí o diabo conta um monte de mentira, eles acreditam e vem dizer que é preciso expulsar esse diabo para abrir caminho para a igreja. Meus queridos, quem salva é Jesus e ninguém mais. Então o fato de que não vemos, né,
Paulo preocupado em saber o nome de demônios. Paulo nunca se preocupou. Paulo, você não encontra na Bíblia Paulo perguntando qual é o teu nome. Paulo não queria conversa com o demônio. E até porque o demônio é mentiroso. Daqui a pouco tu vai dar liberdade para o demônio, ele vai estar talvez se levantando contra o obreiro e contando mentira contra o obreiro, e o obreiro vai entrar discreto, porque a igreja parece que está mais preparada para crer na mentira do que na verdade. Então, não esqueça disso, não fique entrevistando o diabo. O diabo é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Tem umas brincadeiras aí até que diz de certas igrejas que o diabo gosta muito porque lá deixa ele falar no microfone. Então não há credibilidade naquilo que Satanás fala. Os valores estão nas palavras de Jesus e no que Cristo fez. A Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira. Pois não lhe pergunte nada, caso contrário estará obedecendo a ensinamento de demônios. As Assembleias de Deus não podem fazer isso. Eu acho que nenhuma igreja deveria fazer isso, ficar especulando, perguntando o nome do demônio e conversando com o demônio. Ele é mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade. Dessa forma você vai acabar obedecendo o ensinamento de demônios. E aí passa o que o diabo fala, passa para o povo. Igrejas dando credibilidade naquilo que o diabo fala. Toda palavra vindo do diabo não tem credibilidade nenhuma. Nem quando aquela moça é possuída pelo demônio, disse: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, esses homens são servos de Deus. Paulo não deu autonomia para aquilo e já expulsou. 2. A maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Para com isso, meus queridos. Às vezes eu gosto até de conhecer a família. Quando eu vejo uma pessoa com muito problema, não é que eu acredito em maldição hereditária. Uma pessoa com muito problema e tal, eu gosto de conhecer os seus antepassados para ver qual que era o comportamento desta família. Porque se eu estou num ambiente errado e eu copio e eu aprendo aquelas situações erradas que dá abertura para Satanás entrar, então o que acontece? A minha geração vai ter problema sim. Independente de maldição hereditária, ela vai ter problema. Por quê? Porque ela dá vazão aos desejos, mudando aquilo que aprendeu. No meu tempo, que eu era criança, fazendo algo errado, e alguém disse assim: eu vou contar para o seu pai. Ah, meus queridos, nós tínhamos medo até de chegar em casa, porque nosso pai era um modelo, mesmo não sendo cristão, era um modelo, e não queria que o filho fizesse as coisas erradas. Agora hoje, meus queridos, dessa geração de hoje, você vê as crianças, eu por exemplo, vou caminhar aqui num parque que tem aqui na cidade, e eu vou fazer minhas caminhadas lá, e tem hora que tem que cortar porque está cheio de jovens fumando drogas. Vai reclamar um jovem daquele, vai dizer: eu vou contar para o seu pai. Ele vai dizer: meu pai está preso, ou eu aprendi com meu pai. Então, nós estamos vivendo aí numa sociedade sem estrutura, onde abre várias brechas para que o demônio possa entrar. Então, aí, essa maldição hereditária crê que essa maldição vem de geração em geração. Não é desta forma. Então, uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição de família será desfeita. Desde que esse conceito tremendo e errado. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Por exemplo, a nossa vida muda quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nossas famílias foram criadas no erro e vem ensinando o erro, e por isso nós vamos tropeçando dia a dia. Só com a entrada de Jesus na nossa vida que nós passamos por tais mudanças. É uma espécie de perdão por procuração. É muito parecido o batismo pelos mortos praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pensam as escrituras em busca de sustentação bíblica. Não vai achar. Então, meus queridos, nós precisamos entender que todos nós, herdamos várias características de nossos pais e avós. A cor do cabelo, o tamanho do nariz, inteligência ou talento. Tem uns que querem até cortar o nariz porque eles têm complexo, porque nasceu numa família de nariz muito grande, e aí todos nasceram nariz grande, mas fique tranquilo, não muda nada, você é belo dessa forma assim mesmo. Então, da mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais, mas essas características físicas, psicológicas e espirituais não definem tudo que fazemos. Cada pessoa é responsável por suas ações. Senão, eu deveria culpar todos os meus erros pelos meus antepassados.
Então a Bíblia diz o seguinte: não te encurvarás a elas, nem a servir, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós só temos que compreender o que Deus está falando. Se a geração vive errado, se os pais antepassados ensinaram desta forma, eles vêm ensinando, e aí as gerações vão tendo o mesmo problema. Só saem desse problema na hora que passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. 3. Crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. E partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma, ao corpo do cristão. Então, meus queridos, aí fica aí uma participação no corpo de Deus e o diabo. Então aí você deixa de ser templo do Espírito Santo, porque Deus não habita onde Satanás habita. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. O caso de Judas Iscariote, além de Ananias e Safira. Eu estive procurando entender esta passagem aí de Saul. Eu não sei se você tem alguma opinião diferente, mas Saul, eu não encontrei Saul, por exemplo, possuído pelo demônio. Eu encontrei Saul, parece que vendo coisas. Saul assombrado e assustado, e quando Davi tocava aquela harpa. Então vamos para o terceiro ponto, onde nós vamos agora desconstruir esses erros. Vamos à Bíblia. Então ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessas inovações. Sobre o mapeamento espiritual, as duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indícios da presença humana. Quer dizer, são guerras que nós nem podemos explicar como essas guerras nesse campo aconteceram. O gadareno rogava a Jesus, que não enviasse para fora daquela província, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Aqueles demônios não queriam ir para o abismo, eles queriam ficar por ali, atrapalhando a vida do povo. E aí, por isso que eles pediram para que Jesus não mandasse eles para o abismo. Se mandasse para o abismo, ali talvez seria um tipo de prisão em que eles não poderiam voltar. Então essa é a razão de pedir para ficar na região. Não se refere aí a demônios territorial. Então assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. 2. Sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daquele que aborrece. Já expliquei sobre esse ponto. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes, pois esses se tornam nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é uma nova criatura. 3. Sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É o que eu estou tentando explicar para vocês. Então, Saul não estava possesso pelo demônio. Ele estava assombrado com um espírito maligno que, na minha visão, na minha interpretação, lhe aparecia. É coisa minha. Então ele via aquilo e ficava assombrado. Mas não que o demônio entrasse na vida de Saul. Esta é minha interpretação, é coisa minha. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Pois Jesus mesmo que disse que ele tinha escolhido 12 e um dos 12 era um diabo. Quer dizer, o cabo era trabalhoso. Isso dizia ele de Judas Iscariote. É interessante, meus queridos internautas,
que a coisa mais difícil é ver uma pessoa chamada Judas. Até porque Judas foi tão amaldiçoado que nem, até o nome dele foi extinto do mapa. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. O crente de Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Imagina nós estivéssemos na igreja e daqui a pouco nós vemos os crentes pulando endemoniado. Eu não sei quem é o mentor dessa doutrina e que crê nessas coisas. 4. O homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem osso. Se o espírito não tem carne nem osso, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o verbo se fez carne. Então, meus queridos, nós vemos que há uma prova tremenda de que o homem foi feito do pó da terra, até pelos elementos que é encontrado em nossa vida. Para entender melhor isso, eu gostaria que você fosse lá no meu canal e assistisse aquela pequena instrução lá sobre corpo, alma e espírito. Para concluir, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.